A sirene chamou, mas o silêncio chegou primeiro. E é curioso como o silêncio às vezes faz mais barulho do que qualquer alerta, qualquer giroflex, qualquer motor acelerado na madrugada. Era um silêncio torto, irregular, como se a cidade tivesse entrado em suspensão por alguns segundos, como se algo estivesse sendo decidido longe de todos, dentro de uma escuridão que ainda não tinha sido iluminada por nada humano. Não era o silêncio de tranquilidade, de colchões repousando e televisões desligadas. Era o silêncio de um presságio, desses que fazem o corpo despertar antes da mente. Quem já viveu noites assim sabe reconhecer. Não é a noite que está quieta. É você que está prestes a entrar numa história que será lembrada. Às 3h12 daquela terça-feira chuvosa, 17 de setembro de 2024, Vale Negro dormia sob um céu pesado. O tipo de chuva que não lava nada, só escorre. Poças refletiam postes apagados, fios úmidos e telhados cansados. Nada se movia. Nem carros, nem gente, nem vento. E lá no topo do bairro, onde a ladeira se estreita e a cidade parece observável de cima, a escola municipal Monte Azul permanecia imóvel, como um navio parado no alto de um rochedo, longe demais do mar para navegar e alto demais para ser esquecido. De manhãs, a escola era barulho, risos, passos apressados, portões batendo, alunos correndo atrás de bolas que sempre saltavam mais longe do que deveriam. Mas à noite ela era só paredes guardando histórias. E naquele começo de madrugada, ela parecia guardar algo mais. O narrador que eu sou não veste botas nem carrega mangueira. Mas aprendi, com anos observando o mundo, que o fogo tem sinais que vêm antes da chama. Um cheiro metálico no ar, o gosto de verniz aquecido, a mudança lenta do tom da escuridão. O fogo começa como intenção antes de virar ato. E essa intenção já estava viva antes da sirene tocar. Quando o rádio do caminhão chiou, ninguém fez cerimônia. O som veio truncado, comprimido, como se atravessasse uma garganta apertada. Foco visível na ala leste. Possível curto no quadro antigo do laboratório. Possible victims. Indefinido. Zelador não atende. Palavras técnicas demais para uma cena que estava prestes a se tornar profundamente humana. O bombeiro que hoje chamaremos de Reis estava sentado no banco de trás da viatura, o corpo pesado, mas a mente desperta. Talvez você já o tenha visto em alguma esquina da vida, desses homens que não brilham, mas sustentam. Ele não tinha a grandiosidade de heróis de cinema. Tinha algo mais simples, e mais difícil, constância. 12 anos de serviço. Histórico limpo. Poucas medalhas, muitos relatórios. Um rosto que, fora da máscara, parecia sempre carregar um pouco de sono acumulado. Ele puxou as correias do EPR com um movimento que era quase um ritual. Não havia pressa nessas ações, não porque houvesse tempo, mas porque errar durante o preparo cobra conta durante o fogo. Cada clique, cada ajuste, cada pressão verificada é uma conversa silenciosa com a própria vida. Quando a sirene rompeu o silêncio da cidade, Reis já estava dentro de outra frequência. Uma frequência onde o mundo se estreita. Onde tudo fica reduzido a 3 elementos: ar, luz e caminho. A viatura cortava as ruas vazias, refletida nas poças como se estivesse afundando e emergindo ao mesmo tempo. Os prédios assistiam sem dizer nada. Os cães, sempre sentinelas do inexplicável, uivaram antes de se esconder. Havia algo naquela noite que ninguém conseguia nomear, mas todos sentiam, até quem dormia. Ao chegar, a escola não parecia só queimar. Ela exalava. A fumaça saía das frestas como se estivesse procurando saída pelas bordas, como se algo lá dentro estivesse tentando escapar, ou chamar por alguém. O portão tinha corrente, mas não demorou para ceder. O som do trinco estourando não ecoou, foi engolido. Como tudo naquela noite. Reis desceu. A sola da bota encontrou o chão molhado. A máscara cobria metade de sua humanidade. Mas foi nos olhos dele que a história começou de verdade. Ele não pensou em riscos, relatórios ou estatísticas. Pensou apenas em uma pergunta. Há alguém lá dentro? Porque, para quem entra, essa é a única pergunta que importa. A sirene chamou o mundo percebido. Mas o silêncio chegou primeiro para chamar o mundo interior. O mundo onde decisões são tomadas na parte mais profunda da alma, naquela parte que ninguém comenta, mas é onde a coragem escolhe morar. E Reis entrou. 3h19. Portão principal da Escola Municipal Monte Azul. Rua das Cibipirunas, bairro Alto do Cruzeiro, Vale Negro. A chuva fina continuava, insistente, sem nunca se tornar tempestade, um tipo de chuva que parece mais uma lembrança de umidade do que um fenômeno climático. O chão estava encharcado,
mas o calor que vazava de dentro da escola fazia a água evaporar em pequenos redemoinhos que se contorciam no ar, como serpentes transparentes tentando escapar do concreto. O pátio, normalmente um lugar de recreio, agora era palco de sombras e movimentos acelerados, um cenário onde cada segundo pesava mais do que o anterior. Reis avançou com a equipe, e o pátio revelou suas formas familiares sob uma luz completamente nova. A quadra parecia maior, vazia demais. As través arrumadas no canto formavam um desenho triste, como se aguardassem um jogo que não aconteceria. Um mural infantil, mãos pintadas com tinta colorida em formato de sol e arco-íris, agora ganhava contorno de tragédia. As cores vivas eram engolidas lentamente pelo vapor quente que escapava do laboratório na ala leste. Era como assistir o mundo da infância sendo apagado diante dos olhos. E essa é uma visão que sempre fere um pouco mais fundo do que deveria. O chefe da operação, com a calma de quem aprendeu a gritar apenas quando o mundo realmente exige, fez gestos claros. Equipe A isolaria a área administrativa. Equipe B, a de Reis, avançaria pela ala leste. Nada de heroísmo, nada de pressa desordenada, apenas precisão. Fogo, em sua crueldade primitiva, respeita quem o confronta com método. Despreza quem vai com arrogância. Reis ajustou a lanterna presa no ombro, e o feixe de luz abriu um corredor estreito dentro da névoa espessa. Era uma luz que parecia cortar não apenas fumaça, mas também a própria noite, como uma navalha dividindo a realidade em duas metades, antes de entrar e depois de entrar. A porta que dava acesso ao corredor interno estava entreaberta, como se alguém tivesse tentado sair e, por algum motivo, não tivesse conseguido. A madeira, quente ao toque, informava sem palavras que o fogo estava ali há tempo suficiente para discutir território. Reis não empurrou a porta como um herói entrando em uma cena de cinema. Ele a empurrou como quem conhece a física da morte. Postura baixa. Mão esquerda na parede. Mangueira guiada pelo braço. Passos calculados. O narrador, que sou eu, acompanha como se estivesse respirando junto. Mas não respiro. Quem respira é Reis, e cada respiração é medida. Lá dentro, o ar não era ar. Era outra matéria. Era grosso, pastoso, preguiçoso. Cada partícula se movia como se carregasse peso demais. A visão se reduzia a um cone estreito, onde o mundo só existia quando iluminado diretamente. O resto era o desconhecido total. No chão, frascos de vidro rolados para cantos improváveis. No balcão, uma caixa de energia improvisada, carbonizada nas bordas, dessas adaptações que começam como solução provisória e terminam como história em relatório de perícia. Foi então que Reis viu a primeira coisa que não deveria estar ali. Uma blusa infantil. Pequena. Dobrada sobre o encosto de uma cadeira. Com um pequeno adesivo de estrela próximo à gola. Nada mais era dito. Mas tudo já era entendido. Não havia alunos naquela noite. Era madrugada. Era terça-feira. As salas estavam trancadas horas antes. Mas alguém a deixou ali. E objetos esquecidos contam histórias que pessoas não sabem contar. A mente de Reis, treinada para permanecer fria, registrou a blusa como quem guarda um segredo para lembrar quando tudo passar. Só que o problema é que certas coisas não passam. Elas ficam debaixo das pálpebras. Nas noites seguintes. No silêncio depois do banho. No momento de desligar o celular antes de dormir. O fogo mudou de tom. Isso não é metáfora. O fogo literalmente muda de voz. Primeiro, era um rugido baixo, um incêndio buscando oxigênio. Agora, era um estalo crescente, sinal de que estava pressionando estruturas. Reis levantou o olhar, e o térmico exibiu o aviso que bombeiros aprendem a temer. Forro superaquecido. Risco de colapso. Mas é o que o rádio disse em seguida que mudou tudo. Zelador não localizado. Último registro de presença. Ala leste. Possível vítima dentro. O mundo afunilou. A rota mental de Reis mudou sem que ele precisasse pensar. Agora não era apenas um incêndio. Agora havia uma vida. E quando a vida, a lógica do bombeiro deixa de ser técnica e passa a ser vocacional. Ele avançou. O parceiro manteve a cobertura atrás. Mangueira firme. Movimento contínuo. O corredor se estendia como um túnel sem fim. No fundo, uma porta lateral estava trancada por dentro. Isso era sinal. Sinal de alguém que tentou se proteger. Sinal de desespero racional. Reis bateu com a liga. 1, 2, 3 vezes. A madeira se rendia sempre da maneira mais lenta possível, como se tivesse opinião própria.
Quando finalmente cedeu, revelou não só uma sala, mas o eco de algo que ainda estava vivo. Não um grito. Uma respiração. Lutando para continuar existindo. Reis não sorriu. Não acelerou. Não falou nada. Só entrou. Porque quando o destino chama, não se responde com palavras. Responde-se com movimento. E o movimento, naquela madrugada, era avançar. 3h31. Dentro da ala leste, o tempo não corria como o tempo comum. Ele se esticava, se contraía, se dobrava contra a pele. O teto falava numa língua antiga, uma língua que só bombeiros entendem. Era um idioma feito de estalos secos, rangidos longos, madeira cedendo, ar sendo puxado para dentro da estrutura como se o próprio prédio respirasse. E, naquele tipo de respiração, havia aviso. Reis sabia. Quando o teto avisa, ele não está pedindo atenção, está dando a última chance. O corredor se estreitava, a fumaça aumentava, o calor subia dos joelhos para o peito como uma maré quente. A máscara suava por dentro. O visor embaçado misturava vapor e respiração, mas o térmico no pulso deixava uma trilha que ele podia seguir, manchas brilhantes indicando temperaturas absurdas, sombras frias indicando caminhos possíveis. À esquerda, a sala de artes. Quadros infantis pintados com guache agora se deformavam como rostos derretidos. Pincéis viraram pequenos esqueletos de plástico. A cor havia se tornado ruína. À direita, a biblioteca. Livros enfileirados como soldados cansados. Lombadas curvadas pelo calor. Páginas voando como pássaros que não conseguiram levantar voo. Tudo aquilo tinha sido construção humana. Agora era o oposto, desfazer. No fim do corredor, um portão metálico levava aos fundos da escola. Um subnível onde guardavam cadeiras empilhadas, bolas furadas, caixas de feiras de ciências antigas. E ali, quase invisível pela fumaça, estava a porta semi-aberta. Uma fresta suficiente para o olhar encontrar forma. No chão, deitado de lado, um corpo. Reis desceu os 2 primeiros degraus com a disciplina de alguém que já fez esse movimento centenas de vezes, mas sempre como se fosse a primeira. A lanterna recortou o corpo. Homem adulto, mãos queimadas, respiração fraca, rosto escuro de fuligem. Pulso. Reis conhecia a sensação de procurar vida onde não parece haver mais nenhuma. Era um gesto quase religioso. Não era apenas técnica. Era pedido. 1 segundo. Mais um. E então... Batida frágil. Não era forte. Não era estável. Mas estava lá. Nome no crachá, virado pelo calor. Reis o virou com cuidado. O plástico derretido grudava no tecido. As letras apareceram como se tivessem esperado exatamente por aquele momento para serem lidas. Argemiro. Zeladoria. Homem. Pai. Vivo. O mundo inteiro coube numa respiração. Reis não sorriu. Não suspirou. Não celebrou. Porque o trabalho não é sobre o que se sente. É sobre o que se faz. E agora vinha a parte que separa quem quer ajudar de quem consegue ajudar. Argemiro estava consciente demais para ser peso morto, inconsciente demais para colaborar. Respirava como quem tenta puxar o mundo pela garganta. Reis fez o inventário mental, coisa de segundos, mas que parecia pensamento completo. Peso do corpo, aproximadamente 80 quilogramas. Distância até o pátio, 22 metros. Caminho, estreito, inclinado, cheio de objetos. Calor do teto, aumentando. Ar restante no cilindro, 34%. Tempo seguro de permanência, 2 minutos, no máximo. Ou seja, se fosse rápido, dava. Se fosse humano demais, não. E então veio o som. Não foi de livro queimando, nem de vidro estourando, nem de madeira torcendo. Foi o som de um colapso anunciando sua chegada. O teto da sala acima, a do laboratório, começou a ceder de forma progressiva. Primeiro um estalo longo. Depois um vibrar abafado. Depois pequenas partículas caindo como neve preta. O tempo, agora sim, encurtou. Reis chamou reforço pelo rádio. Vítima localizada. Ala leste, subnível. Solícito ventilação superior e rota de evacuação pelos fundos. Possível colapso iminente. O rádio respondeu com vozes atravessadas, mas o essencial veio. Equipe a caminho. 2 minutos. 2 minutos. E 2 minutos, numa situação como essa, são 2 vidas jogadas na mesma aposta.
Reis teria que remover Argemiro antes da equipe chegar. Ou a situação se tornaria trabalho de resgate de corpo, não de pessoa. Ele girou o homem com precisão, método ombro-axila, apoiando a cabeça, protegendo vias aéreas, prendendo as pernas com o próprio braço. Cada movimento era pesado, suado, cheio de detalhes que a maioria das pessoas nunca verá e nunca precisará saber. Quando começou a arrastar, o corredor mudou. Não poeticamente, fisicamente. O ar começou a puxar para dentro, como se a escola estivesse respirando fogo. Isso indicava flashover próximo. Era a linha entre fogo como ambiente de trabalho. Fogo como sentença. Reis apertou o corpo de Argemiro como quem segura escolha. E o prédio desabou. Não todo. Apenas o suficiente para bloquear a saída. A rota pela qual ele entrou já não existia mais. Não houve grito. Não houve pânico. Houve apenas decisão. À esquerda, a sala de música. O térmico mostrava a área menos quente. Isso significava uma chance. Uma só. Reis empurrou a porta. Ela resistiu como quem guarda memória. Mas memória não segura fogo. Dentro dela, um armário pesado bloqueava um basculante próximo ao chão. A única saída que restava. Reis colocou o ombro. A madeira arranhou o osso. A dor veio, limpa, objetiva, mas não houve hesitação. O armário cedeu. Primeiro 1 palmo. Depois 2. O suficiente. Com o braço livre, Reis quebrou o vidro com a ferramenta. O som do estilhaço foi o primeiro som claro da noite inteira. Ele avaliou a abertura. Não dava para sair em pé. Mas dava para sobreviver. E sobrevivência pode caber em espaços muito pequenos. Argemiro primeiro. Sempre primeiro. Reis amarrou o corpo dele com a corda de resgate. Guiou por baixo da janela. O parceiro, do lado de fora, recebeu o peso. A chuva batia no rosto do homem inconsciente, como se o mundo estivesse tentando acordá-lo. Reis ficou por último. Ele sabia que não havia garantia de saída. Quando se inclinou para passar, o teto finalmente decidiu cair de vez. O mundo virou barulho, poeira e vermelho. E Reis se lançou através da fresta. Não com elegância. Não com técnica perfeita. Mas com a brutalidade do que quer continuar existindo. Ele caiu no pátio. Rolou. Sentiu o ombro bater no chão. Sentiu o vidro rasgar sua perna. Sentiu o ar voltar por um segundo. E então ouviu o prédio gritar atrás dele. Não metáfora. Madeira, fogo, história e tempo colapsaram como um único animal morrendo. Mas ninguém morreu ali. Ninguém. Não naquela noite. 3h49. O pátio interno da escola Monte Azul parecia outro lugar. Não aquele em que crianças jogavam queimada enquanto riam alto demais. Não aquele onde professores recolhiam cones e apitos ao final das aulas. Ali, agora, era um campo de batalha silencioso. Um espaço onde a vida não comemorava, apenas continuava, discretamente, exausta, mas presente. A água escorria pelo piso formando rios improvisados, carregando cinzas, pedaços de tinta, pequenos fragmentos de papel queimado que antes eram poemas infantis, listas de chamada, comunicados impressos. A chuva se misturava com vapor quente, criando uma névoa baixa que flutuava rente ao chão, como se não quisesse ir embora até garantir que todos tivessem aprendido alguma coisa. Argemiro respirava. Não bem, não confortável, mas respirava. Ele estava agora sendo atendido por técnicos do SAMU ao lado do caminhão de resgate. Uma máscara de oxigênio presa ao rosto, cobertor térmico envolvendo o tronco, monitores bipando sem pressa. Seu corpo não tinha pressa. Seus pulmões, queimados por dentro, ainda negociavam espaço com a dor. Havia uma fragilidade profunda em seus movimentos, mas também algo que lembrava a raiz presa no solo. Vida, mesmo quando fraca, insiste. Reis estava sentado no degrau de concreto da entrada lateral da escola. O capacete ainda na cabeça, mas a máscara levantada para o alto, deixando o rosto exposto ao ar frio da madrugada. Não era um rosto heróico. Não tinha brilho, nem orgulho, nem euforia. Era apenas um rosto cansado. O tipo de cansaço que não surge do corpo, mas da alma que precisou se deslocar para um lugar onde o mundo fica fino, estreito e difícil de respirar. Suas mãos estavam negras de fuligem até a metade dos braços. Os dedos tremiam um pouco, não de medo, mas do retorno. Do corpo que, após passar pela sobrevivência, tenta relembrar que ainda pertence ao mundo comum.
A respiração ainda era profunda, ruidosa. Ele não falava. Não precisava. O rádio do comandante soou ao fundo com a calma pós-desastre. Ala leste colapsada parcialmente. Fogo contido. Rescaldo em andamento. 100 vítimas fatais confirmadas. As palavras 100 vítimas fatais não eram apenas um dado técnico. Elas eram uma sentença de significado. Alguém viveria amanhã porque alguém não recuou hoje. E ninguém comentaria sobre isso com profundidade. Nem nas manchetes, nem nas entrevistas, nem nos registros formais. Porque o mundo raramente percebe o que foi evitado. Ele só percebe o que aconteceu. O que não aconteceu permanece invisível. Mas invisível não significa pequeno. A fumaça começou a baixar, e o prédio revelou sua nova forma. Não era ruína completa, mas era uma cicatriz. Os corredores estavam marcados por fuligem espessa, paredes rachadas, portas semi-carbonizadas. A sala de música permanecia com o basculante quebrado, o piano tinha as teclas tortas, como um sorriso triste. No laboratório, as prateleiras derretidas pareciam ossos expostos. A luz da madrugada entrava pelas janelas quebradas e transformava a poeira suspensa em pequenas constelações privadas. É estranho como a beleza às vezes aparece em lugares onde ela não é bem-vinda. Reis se levantou devagar. O corpo parecia mais pesado do que deveria. Mas a mente agora estava silenciosa de um jeito diferente. Caminhou pelo corredor, ou pelo que havia sobrado dele, passando a mão pela parede manchada como quem cumprimenta um velho conhecido que mudou demais. Ele andava devagar, não porque estava fraco, mas porque estava ouvindo. Há coisas que só podem ser escutadas depois que o fogo apaga. E ele ouviu. Ouviu o nada. Mas era um nada cheio. O tipo de silêncio que não ameaça, apenas descansa. Foi nesse silêncio que ele viu novamente a blusa infantil. A mesma blusa com o adesivo de estrela que tinha sido deixada sobre a cadeira do laboratório. Agora ela estava presa a um gancho torto, manchada de cinza, com os fios chamuscados nas bordas. Não havia ninguém ali para contar a história de como aquela blusa chegou até aquele lugar. Mas Reis entendeu, porque bombeiros não salvam só corpos, eles leem rastros. Aquela blusa era de uma criança que não estava lá naquela noite. Porque alguém, talvez Argemiro, talvez outro funcionário, trancou as portas antes de ir embora. Porque protocolos, mesmo invisíveis, contam. Aquela blusa era a lembrança de que o desastre podia ter sido maior. Muito maior. Reis não pegou a blusa. Ele só olhou para ela por alguns segundos longos e profundos. E foi nesse exato instante que ele pensou algo que não disse a ninguém. Hoje, o último dia não foi de ninguém. Não porque havia glória. Não porque havia técnica perfeita. Não porque havia destino poupador. Mas porque, naquela madrugada, a coragem chegou antes do colapso. E coragem, ao contrário do que filmes contam, não é grande, brilhante ou cinematográfica. Coragem é um homem, cansado, machucado, arrastando outro homem que ele nunca viu antes na vida, através de uma fresta pequena demais para dois. Coragem é fazer sem testemunhas. Coragem é fazer mesmo quando ninguém vai lembrar o seu nome. Quando o sol começou a nascer por trás do morro, tingindo o céu de cinza claro, Reis caminhou até o portão principal. Olhou a escola uma última vez. Não para se despedir, mas para reconhecer. Reconhecer que ali, naquela madrugada, algo foi preservado. Não o prédio. Não as paredes. Mas o que o prédio significava. Porque escolas queimam. Papéis viram pó. Madeira vira fumaça. E o tempo come tudo. Mas uma vida salva reorganiza o mundo. De formas pequenas. Lentas. Silenciosas. Mas reorganiza. A sirene tinha chamado a cidade para acordar. Mas o silêncio que chegou primeiro, tinha chamado algo maior. Chamado o que existe em nós que ainda acredita. Chamado aquilo que continua vivo mesmo quando o mundo já parece cansado de continuar. E a pergunta que ficou no ar, pairando como o vapor da chuva sobre o concreto quente, não tinha forma de voz, mas tinha peso de verdade. Quando chegar a próxima sirene, você entra? Reis não respondeu. Porque algumas respostas não se dizem, se vivem.